Boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Eu estou bem, né? Hoje, terça-feira, dia 22 de setembro, vamos dar continuidade na nossa aula de educação física, tudo bem? Claro que educação física tem brincadeira, mas também tem conhecimento, né? Vocês viram ontem, né? Nós vimos aí a importância, né? Do povo indígena para a história brasileira, né? E em cima desse tema, nós tivemos muita coisa para pesquisar, para conhecer. Tá vendo como é importante, né? Quando nós fazermos uma leitura, nós compreendermos o que nós realmente, de fato, estamos entendendo, né? E se você vê uma palavrinha ou algo que te chamou a atenção, já vai para o dicionário, já vai para a pesquisa, para ampliar o seu conhecimento. Tudo bem? Então, vamos aí para a nossa leiturinha, né? Estamos aí na página, hoje nós vamos estar na página 16, né? E nós vamos ficar nessa página aí, vocês vão ver que tem muita coisa para nós aprendermos aí. Bora lá! Agora vamos conhecer algumas brincadeiras e jogos indígenas. Mais brincadeira? Sim, mais brincadeira. E alguns que às vezes para nós parecia ser uma coisa tão simples, nós vamos aprender que é muito mais do que nós já havíamos aprendido. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje vamos conhecer dois jogos. Na verdade, hoje nós vamos ficar só na peteca, que vocês vão ver que tem muita novidade aí, tá? Dois jogos de origem indígena, a peteca e a corrida de tora. São jogos muito conhecidos pelos matogrossenses, que é o nosso estado, a nossa região, né? E um deles, a peteca, faz parte das brincadeiras populares do Brasil. Olha só, se eu fosse perguntar para vocês, quem já jogou peteca? A maioria vai falar que sim, né? Principalmente porque nós já fizemos essa proposta de brincadeira na aula do mês passado da educação física, né? Se eu perguntar quem conhece uma peteca, né? A maioria vai falar que sim, que já até fez, que foi uma das nossos desafios, né? Foi fazer uma peteca. Mas hoje vocês vão aprender que essa peteca, ela foi muito importante para a origem de outros jogos. E sem falar que ela também pode ser brincada de outras maneiras também. Tudo bem? Então, vamos às curiosidades da peteca. Bora lá? Olha só. Peteca. O nome peteca vem do tupi, que é da tribo da Tupi, certo? E significa, sabe o que significa peteca? Esbofetear, golpear com a mão espanada, quer dizer, com a mão aberta, né? Esbofetear ou golpear. Isso significa peteca. Então, a partir desse movimento, nós vamos ver que através dessa brincadeira que para nós era dessa forma, né? Só jogar para cima, não deixar cair. Nós vamos ver que ela teve origem a outras brincadeiras, outros jogos que hoje são competitivos também, tá? Então, bora lá. Peteca é o nome dado tanto a um esporte. Olha só, esporte sim, senhores, existe competição de peteca, mas não é uma coisa simples, uma pessoa tá batendo para cima, nós vamos conhecer agora. Quanto ao artefato esportivo utilizado em sua prática, sendo ambos de origem indígena brasileira. O artefato esportivo, vou ampliar aqui um pouquinho. A peteca possui uma base que concentra a maior parte de seu peso, geralmente feita de borracha, e uma extensão mais leve,
geralmente feita de penas naturais ou sintética, com o objetivo de dar equilíbrio ou orientar sua trajetória no ar, quando arremessada. A peteca era muito utilizada pelos índios como atividade esportiva para ganho de aquecimento corporal durante o inverno. Então, quando o tempo estava frio, né, eles usavam esse tipo de brincadeira para exercitar, né, movimentar o corpo e com isso esquentar, ok? O esporte. O jogo de peteca guarda certas semelhanças com o voleibol. Ué, professora, o que tem a ver peteca com voleibol? O voleibol, ele não bate, não esbofeteia e golpeia com a mão espanada? E ele não tem que manter a bola no ar, porque quando cai a bola, perde-se, né? Perde-se aquela jogada, ou perde ponto, ou perde a vez para outro time, não é assim? E não é parecido? Pois então, ele surgiu através dessa brincadeira indígena peteca. Então, bora lá. E o badminton, pelo fato de jogar-se como estes em um campo dividido por uma rede. O elemento principal do jogo é a peteca, no caso do voleibol é a bola, né? Que se golpeia com a mão. A popularidade da peteca como jogo de tempo livre tem crescido constantemente em alguns países europeus, como a Alemanha, onde para o esporte existem 3 federações diferentes. Professora, essa federação, esse esporte, a senhora está falando do voleibol ou da peteca? É da própria peteca, existe esse jogo, tá? Essa competição existe sim, tá bom? Claro que houve... criaram regras, né? Criaram formas de estarem pontuando. Quando os índios criaram essa brincadeira, nós já entendemos que foi somente para aquecimento do corpo, né? E já foram se adaptando, ampliando as regras, ok? O jogo consiste em 2 ou mais participantes, poderia ser somente 2, né? Mas no caso, nós sabemos, assim, comparado com o voleibol, que não são 2, né? Eles já ampliaram a quantidade. Utilizando-se as mãos, onde a peteca é arremessada ao ar de um jogador para o outro, evitando que ela toque o chão numa certa área definida. Então, esse aí é o jogo de peteca que acontece lá na Alemanha, né? E em outros países europeus, como a Alemanha, ok? Então, vamos lá. É um esporte praticado em várias regiões do Brasil e tem como origem o estado de Minas Gerais, proveniente dos índios que habitavam aquela região, que utilizavam tocos de madeiras de palha amarrado em pena de ave, arremessando o artefato entre si como forma de diversão, ok? E agora vamos aí ver como é que essas regrinhas aí desse jogo, né? Desse novo campeonato que nós estamos conhecendo, que existe campeonato da peteca. Os jogos podem ser de um jogador ou de duplas. Nos moldes de uma partida de tênis, quer dizer, comparado, né, a uma partida de tênis, a quadra apresenta as dimensões, né, para individual dividido em 2 metades, né? Quer dizer, ele faz lá as metragens, né, e se divide-se no meio. Parecido com o tênis e parecido com o vôlei. O tênis é diferente porque ele usa aquela raquete, né? E o vôlei é a própria mão que remessa. Dividido em 2 metades, cada uma para o uso de uma das equipes rivais. A altura da rede é variável e depende da idade e do sexo dos participantes. Para jogos da categoria masculina,
A rede deverá apresentar uma altura, ele já tem uma determinada altura, né? Para o feminino, dependendo se é masculino, se é feminino e se é para criança, para a categoria até 12 anos. Detalhes como as dimensões das quadras, da malha, tudo já é padronizado, né? Eles já foram colocando nas regras. A peteca é posta em jogo através de um saque. Olha só, é a própria peteca que é o jogo aí, o campeonato, né? No qual o jogador golpeia com a mão a peteca para que passe por cima da rede. A peteca deve ser jogada para a outra metade da quadra com um único toque, sem que tenha tocado no chão. Atualmente, utiliza-se o sistema de vantagens para a contagem de ponto. Outro detalhe importante é que após o saque, o ponto deverá ser finalizado em 24 segundos, ou senão a vantagem será revertida. Então, eles têm lá criando a regra, e nós vamos conhecer as regrinhas aí, né? As regras básicas são: a duração de um jogo de peteca é variável, né? Cada set dura 16 minutos, cronometrados de peteca em jogo. Entretanto, caso uma equipe consiga conquistar 25 pontos antes desse tempo, é declarado o fim do set, parecido com o vôlei, né? Como nós falamos. As partidas de peteca são, em geral, disputadas em melhor de 3 sets. Sendo assim, se uma equipe ganhar os 2 primeiros, é considerado vencedor. A forma de início do jogo é semelhante à do vôlei. Um jogador deve se posicionar atrás da linha de fundo e sacar a peteca, fazendo com que ela atravesse a rede e chegue ao campo da equipe adversária. Ao receber a peteca em seu campo, a equipe tem o direito de fazer um único movimento para devolvê-la ao campo adversário. Caso não consiga fazê-lo com apenas um toque, é declarar o ponto da equipe adversária. Caso a peteca atravesse a linha de fundo ou as linhas laterais ao ser mandado para o campo adversário, é declarar o ponto da equipe adversária. Então, nós vimos aí que é bem semelhante ao vôlei. Ainda podemos falar, mas professora, e aí? Nós nunca vimos esse jogo, talvez, porque com peteca deve ser mais difícil, né? Do que com a bola. Você pega a bola redondinha, se bate e consegue. A peteca eu acho que é mais complicado, né? Apesar de que eu nunca joguei o jogo de peteca como forma de vôlei, né? Eu penso que é por isso. Apesar de que aqui na nossa pesquisa nós vimos que ainda existe, né? Esse tipo aí de jogo até o dia de hoje. Então, vamos lá, ver a história da peteca no Brasil. Tem uma história, professora? Tem. Bora lá. Segundo os registros do passado, mesmo antes da chegada dos portugueses no Brasil, os nativos já jogavam peteca como forma de recreação, né? Então, os nativos, paralelamente aos seus cantos, suas histórias. Consequentemente, nossos antepassados foram nos transmitindo essa salutar atividade, né? Então, eles vieram trazendo de geração em geração, de pai para filho, até o dia de hoje, né? Apesar de que o mais comum no nosso meio é só aquela brincadeira individual. Coube a Minas Gerais a primazia de dar-lhe o formato da peteca típica de jogo, com 4 penas brancas presas a uma base e conectada a um fundo feito com diversas camadas finas de borracha. Foi também em Minas Gerais que as regras do jogo foram criadas. Então, olha só, Minas Gerais é aqui no Brasil, né? Então, existe isso, foi criado, foi aprimorado e provavelmente ainda existe até hoje. Será, professor? É um tema que vocês podem estar pesquisando, né? É o jogo de peteca no estado de Minas Gerais. E aí vocês vão estar aí descobrindo, tudo bem?
Foi também em Minas Gerais que as regras do jogo foram criadas, assim como foi também no estado que surgiram as primeiras quadras e a prática ganhou sentido competitivo, com campeonatos internos em diversos clubes de Belo Horizonte. Viu? Como a peteca vai longe? Vamos continuar aqui. Mas apesar de já ser comum a prática da peteca no Brasil, apenas em 1973 começaram a ser fomentadas regras sobre o esporte, como a criação da Federação Mineira da Peteca. Olha só, tem até uma federação, né? A oficialização veio através de uma resolução do Conselho Nacional do Desporto. Em 78, o Mobral editou o livreto Vamos Jogar Peteca, publicado dos técnicos do Centro Cultural e do grupo executivo da campanha Esporte para Todos, do Ministério da Educação. Posteriormente, também a Secretaria da Educação Física e Desporto do MEC tiveram uma parcela de marcante colaboração. Finalmente, em 86, a Confederação Brasileira do Desportos Terrestres criou seu departamento de peteca, nomeando para sua direção o desportista Walter José dos Santos, responsável pela codificação e oficialização das regras. Em 87, aconteceu o primeiro campeonato brasileiro de peteca. Olha só, né? Em 87, houve esse campeonato de peteca, fruto do esforço das federações regionais espalhadas pelo país. Ok? E agora nós vamos ver aí a novidade no mundo. Nós vimos no Brasil, e agora no mundo. Alguns atletas que representavam o Brasil nos Jogos Olímpicos em 1920, na Antuérpia, levaram petecas para fins recreativos. A atividade atraiu a atenção de competidores de outros países que demonstraram interesse nas regras. Ainda inexistente desse esporte, revela-nos o registro da época que o chefe da delegação brasileira, José Maria Castelo Branco, viu-se momentaneamente embaraçado pelas insistentes perguntas dos atletas finiandeses, interessados na nova atividade desportiva. Então, olha só, os brasileiros, foram participar dos Jogos Olímpicos, e lá eles levaram somente como uma brincadeira, como uma diversão, e teve olhares diferentes, E foi aí que deu início aos Jogos de Peteca também no mundo, Em 26 de maio de 2000, foi fundada uma federação mundial em Berlim, que recebeu o nome de International Indiaca Associação Internacional de Indiaca, nome internacional da peteca. Olha só, a peteca é indiaca, conhecida no mundo. Essa federação se propôs como objetivo regulamentar as diferentes formas do jogo e promover torneios internacionais da modalidade. Qual modalidade? Da peteca, Quais que participaram? Suíça, Estônia, Eslováquia, Brasil e Luxemburgo. Então, são vários que participaram, Então, nós vimos aí que a peteca, ela não é só essa simples brincadeira que nós fizemos várias vezes na escola, em casa, com papel, com jornal e brincando individualmente, mas é um jogo que é conhecido no mundo e que existe uma federação, uma competição, um campeonato de peteca, certo? E que se deu início em
Minas Gerais, né? Claro que a origem foi dos índios, né? Que trouxeram para nós, certo? E aí nós vamos ver também que os índios, eles não brincavam só dessa forma, eles brincavam de uma outra forma, nós vamos ver lá na nossa lição agora. Bora lá. Essa parte nós já lemos, então vamos lá. A peteca. Mesmo antes da chegada dos portugueses no Brasil, a peteca já era praticada pelos povos indígenas. Em nosso estado é muito praticado pelo povo pareci. A prática desse jogo é muito simples e era feita pelos indígenas com partes de plantas e penas de aves nativas. Existem várias formas de se brincar de peteca. Hoje vamos conhecer um exemplo delas. Na outra vez, né, nós aprendemos de forma tradicional que nós já brincamos. E hoje nós vamos ver que tem outras formas que os índios brincavam também. Como brincar de peteca? Materiais necessários, uma peteca. Primeiro, olha só, cave um buraco no chão, depois fique a uma distância aproximada de 3 metros. Agora, cada jogador deve tentar acertar a peteca no buraco. Quem acertar deve ganhar um ponto. Quem tiver mais ponto vencerá. Mas o interessante é você adaptar as regras para a sua casa, considerando o espaço e os materiais disponíveis. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Que nós vamos brincar, né? Brincar em casa, com a família, aproveitar que está todo mundo aí juntos. Vocês vão adaptar. Talvez não dê para fazer buraco. A professora, aqui em casa é tudo cimentado, não dá para fazer buraco, mas você pode fazer uma circunferência no chão, certo? Usar um giz ou usar um próprio pedaço de tecido, né? Simbolizando o buraco, ok? E aí vai tomar uma distância que for possível, né? E cada um vai remessar a sua peteca. Professora, então, nós vamos ter que fazer, cada um fazer sua peteca? Não necessariamente, né? Nós já fizemos a nossa peteca. Vocês podem usar um objeto qualquer, pode ser um brinquedo que tenha, né? Algo que tenha em casa que dê para todos, cada um ter um na sua mão. E aí vocês vão remessar. Essa brincadeira também lembra muito brincar de bolita, né? Que tem criança que brinca dessa forma. Eles fazem o buraco e tomam uma certa distância e eles jogam a bolita para acertar aquele determinado ponto, aquele determinado buraco, né? Mas aí vocês podem adaptar em casa dessa forma. Colocar um tecido simbolizando o buraco ou fazer uma circunferência, né? E usar um objeto que vocês já tenham aí e tentar acertar, né? E aqui está dizendo que a regra, ela vai variar, né? Você que vai estar acertando as regras, né? Aqui está dizendo, cada jogador deve tentar acertar, quem acertar deve ganhar um ponto. Aí falava até quem fizer primeiro 5 pontos, né? Ou quem aproximar, sei lá, vocês vão fazer a regra, tá bom? Mas vai ter que brincar, professora? Sim, senhores. Vocês vão brincar, vão registrar para mim aí quem que brincou e quem que ganhou, tá bom? E quais foram as adaptações que vocês fizeram. Professora, eu usei um pedaço de tecido, eu usei um círculo no chão. Não, aqui em casa deu para fazer o buraco. Vocês vão me contar, fazer uma produção contando para mim como que foi essa brincadeira, como que realizou, quem participou, quem ganhou, quem perdeu, tá bom? Viu? Como tinha muita coisa para nós falarmos sobre a peteca. E por hoje só, né?
Fica aí o gostinho do quero mais para amanhã, porque amanhã tem mais, amanhã ainda é quarta-feira, tudo bem? Um beijo no coração de cada um de vocês. Tenham todos uma ótima tarde de aula. Lembrando que até às 18 horas estou aí virtualmente ligadinho com vocês, tá bom? Tchau e até amanhã.